Evangelho de João, capítulo 3, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. É uma história cheia de verdades, cheia de revelações de Deus para nós. Eu vou ler na versão NVI, João 3:1, versão NVI. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade a você. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, versículo 4. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, continua sendo carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Essa é uma palavra de Deus para nós, para mim e para você. E essa palavra de Deus fala ao nosso coração através da postura de um homem. A postura de um homem chamado Nicodemos. Esse homem tomou uma postura pela metade. Mas no momento em que ele toma uma postura pela metade, na cabeça de Nicodemos a postura estava inteira, mas não estava. E como a postura dele não estava inteira, Jesus o confronta logo de primeira, com o objetivo de ajudar Nicodemos a encontrar o caminho. Mas para você entender que Nicodemos tomou uma postura pela metade, você precisa entender Nicodemos. Nicodemos, um homem maduro já, possivelmente mais de 50 anos, porque para fazer parte do Sinédrio, o indivíduo precisava ter pelo menos 50 anos. Nicodemos é alguém bem visto na comunidade judaica, porque ele não apenas é um ensinador na região, em alguma das sinagogas da região, mas Nicodemos, além disso, ele também faz parte da liderança do grupo, do conselho que toma decisões junto com os líderes religiosos judaicos. Naquele momento, essa posição de Nicodemos era muito importante, porque naquele momento o governo civil de Israel havia sido anulado e havia sido assumido por Roma. Quem controlava a região de Israel na época era o Império Romano. E o Império Romano enviava para Israel governadores, gente de Roma, gente pagã, gente que não era judia e que era enviado para lá para governar o povo de Deus. Então o povo de Deus tinha um governo que não era de Deus. Mas eles estavam dando um jeitinho por enquanto. Porque enquanto eles estivessem mais ou menos bem com o Império Romano, não era tão complicado. Por quê? Porque enquanto Roma estivesse tranquilo, eles podiam fingir que Roma governava, mas quem governava mesmo eram os religiosos. Assim, eles mantinham o povo calmo, e Roma gostava disso, porque a única coisa que Roma queria deles mesmo eram os impostos.
Então eles pagavam os impostos e governavam o povo. O povo ficava bem e não se sentia revoltado, porque o povo não percebia que quem estava governando era Roma, porque quem o povo via no poder eram os religiosos. Naquele momento, Anás e Caifás governavam na região. E, nesse momento, um conselho de líderes judeus ajudava os sumos sacerdotes a governar o povo. Nicodemos era um desses do conselho que ajudava a governar. Nicodemos, ao que tudo indica, ficava mais próximo de Jerusalém, embora haja intérpretes que imaginem que o trabalho de Nicodemos era mais para os lados da Galileia. Inclusive, recentemente, saiu um streaming evangélico chamado The Chosen. Se eu estiver fazendo o nome errado, por favor, me ajudem aí. Tá certo o nome The Chosen? Joia. Nesse episódio onde Nicodemos aparece nessa ficção, o Nicodemos estava morando na Galileia e ele encontra Jesus lá. A minha leitura, a minha percepção de Nicodemos é que ele era muito mais do sul e não da Galileia. E me parece muito mais que ele se encontra com Jesus muito mais no sul. E a razão para eu pensar assim é por causa da intervenção que ele tinha no conselho judaico que operava a partir de Jerusalém e não a partir da Galileia. Então, Nicodemos é essa pessoa importante. Jesus provavelmente impactou Nicodemos com várias de suas pregações. Nicodemos não me parece ser alguém cujo coração é impactado por alguma coisa que ele não compreenda. Nicodemos me parece ser alguém muito racional, muito inteligente, muito coerente nas suas abordagens. Então, ao que tudo indica, Nicodemos não se impactou porque ele viu Jesus uma vez. Nicodemos deve ter escutado Jesus uma vez, voltado para casa pensado no assunto, consultado as Escrituras, foi lá, escutou Jesus uma segunda vez, voltou para casa, aprofundou nas Escrituras para saber se aquilo era verdade. Num dado momento, Nicodemos está completamente convencido. Duas coisas convencem Nicodemos. Número um, a coerência da palavra que Jesus pregava. Porque, em sendo Nicodemos um indivíduo racional, inteligente, pesquisador, um mestre, ele não fica refém facilmente de uma filosofia que não faz sentido. Então, a primeira coisa que causa impacto em Nicodemos é que o que Jesus prega tem uma coerência fenomenal, está exatamente de acordo com as Escrituras sagradas que Nicodemos conhecia. A segunda coisa que causa impacto em Nicodemos, ele viu as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Ele viu, por exemplo, possivelmente, o milagre que Jesus faz curando um cego de nascença. E porque eu imagino que esse milagre o impactou, porque esse milagre foi julgado e avaliado pelo Sinédrio. O Sinédrio teve que julgar para ver se Jesus tinha cometido um crime, porque ele curou um cego. Eu sei que para a nossa geração isso parece muito engraçado, mas para aquele tempo fazia todo o sentido julgar alguém que curou um cego, porque vai que a cura do cego fosse um crime. Não tenta entender, isso é coisa daquela época mesmo. É normal que fosse assim. Fato, Nicodemos tinha conhecimento suficiente, tinha informações suficientes, tinha experiências suficientes para dizer: esse Jesus não é qualquer um. Nicodemos já entendeu tudo, Nicodemos já reconheceu Jesus, mas Nicodemos continuava na postura de: eu vou escutar a próxima pregação dele como um espia do governo, como um espia dos sacerdotes. E Nicodemos vai para a próxima pregação. E ele escuta a próxima pregação. E a próxima pregação causa nele um impacto fenomenal. Nicodemos percebe que ele tem que tomar uma postura. Por quê?
Porque ele crê naquele homem. E aquele homem diz que é o Messias. E ele não pode crer no Messias e ficar no seu canto. Quem acredita no Messias precisa trabalhar pelo Messias, precisa se envolver com o Messias. Mas Nicodemos tinha um problema, porque todo o sinédrio era contra Jesus. O sacerdócio era contra Jesus. E eles tinham razões políticas para serem contra Jesus, mas o fato é que eles não estavam a favor. E Nicodemos agora, envolvido na sua fé por Jesus, ele não tem coragem de dizer na frente de todas as pessoas que ele acredita que Jesus é o Cristo. Então, o que Nicodemos faz? Ele agenda um atendimento. Ele manda dizer para Jesus: eu quero falar com você. Eu quero conversar. E Jesus disse: pode vir, vamos conversar. Não, assim não. Fala para Jesus que eu quero encontrar ele num lugar escondido, num lugar que ninguém saiba que a gente está se encontrando. Pode ser de madrugada, porque ninguém do Sinédrio pode saber que a gente se encontrou. Por quê? Porque o Sinédrio te odeia. O Sinédrio não quer saber de você como Messias. Então, se eles souberem que eu fui falar com você, quando o caldo engrossar para o seu lado, vai engrossar para o meu também. E então, Jesus aceitou agendar um horário secretamente com Nicodemos. E Nicodemos comparece àquele momento com a seguinte fala: Jesus, eu vim porque eu acredito em você. E eu acredito em você porque eu já fiz as minhas pesquisas. Porque eu já escutei algumas testemunhas. Porque eu já avaliei a sua pregação. Tudo faz sentido para mim. Meu Deus, você só pode ser da parte de Deus. Porque ninguém faz o que você faz. Ninguém fala como você fala. Então, para mim, está resolvido. E Jesus podia curtir um pouco mais a bajulação, mas em vez disso, Jesus entrou de voadora, dizendo: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Porque eu sei que você está aqui, porque você está se perguntando se ele é o Messias. Então o reino de Deus chegou. E se o reino de Deus chegou, eu não quero ficar de fora. E Jesus está dizendo: para entrar no reino de Deus que você está esperando que venha, você precisa nascer de novo. E aí isso dá um nó em Nicodemos. Ele diz: mas como assim? Eu não posso entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer, eu já sou velho. E então Jesus disse: não, eu estou falando de nascer da água e do Espírito. Isso fazia sentido para Nicodemos. Ele conseguia entender o que era nascer da água e do Espírito. A cultura judaica naquele momento já tinha absorvido as simbologias da água como símbolo da palavra. A água, para os judeus daquele momento, simbolizava a palavra que lava o povo com a verdade de Deus. Simbolizava a força que a palavra tem de entrar no coração e na mente e mudar o jeito de pensar das pessoas, como a água que lava. Muitos judeus já usavam a água simbolicamente, lavando as mãos, lavando partes do corpo, para estabelecer que a palavra de Deus os purifica. Quando Paulo escreve para os Efésios, falando no capítulo 5, sobre o marido cuidar da sua mulher, ele diz que o marido deve fazer com a sua mulher como Jesus faz com a igreja, e ele diz que o que Jesus faz com a igreja é lavar a igreja pela palavra. Lavar é com água, mas Jesus diz que é lavar com a palavra, estabelecendo que Paulo entendia uma visão dos judeus, de Nicodemos, de que a água é um símbolo da palavra de Deus. E aí Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de duas sementes. É preciso que duas sementes se combinem dentro de você para fazer você nascer de novo. Você precisa receber uma palavra
carregada com o poder do Espírito Santo, e aí o novo nascimento vai acontecer. E quando Jesus diz isso, na cabeça de Nicodemos, estava tudo resolvido. Por quê? Nicodemos já tinha ouvido aquela palavra. Sabe a palavra de que Jesus estava falando para Nicodemos? A palavra que é viva, a palavra que entrou no coração, não na mente, que ultrapassou, porque ela não era só um discurso, não era só uma pregação, não era só uma boa mensagem, ela estava carregada com a unção, com o poder do Espírito Santo, porque há uma diferença enorme. A palavra de Deus, ela já é viva sozinha, ela é viva nela, mas quando ela vem carregada com a unção do Espírito Santo, ela tem o poder de gerar vida. Nicodemos já tinha recebido isso, ele já tinha sido impactado. Nicodemos então se lembra de como ele se sente quando ele se expõe à palavra. Nicodemos se lembra de como ele se sente quando ele estava lá no pátio do templo, enquanto Jesus pregava. E Nicodemos percebia que aquilo que Jesus falava mexia com ele. Tremia por dentro. Essa palavra que Nicodemos recebe carregada do Espírito Santo é aquela palavra que Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito, são vida. Sabe, possivelmente Nicodemos estava no Sinédrio no dia em que os sacerdotes enviaram a guarda do templo, e para você entender isso, você precisa entender que o Império Romano tinha um governo e tinha guardas romanos. Os sacerdotes tinham outro governo e tinham guardas do templo. Quando você vê na Bíblia guardas do templo, eram soldados mesmo. Só que esses soldados, chamados guardas do templo, não trabalhavam para Roma, trabalhavam para um governo paralelo que acontecia a partir do sacerdócio. Esses guardas do templo foram enviados pelo sacerdote para prender Jesus que pregava no templo. Possivelmente, essa história chegou para Nicodemos porque ele estava nesse meio. E esses guardas, possivelmente 4 guardas, foram ao templo prender Jesus. Chegaram lá, Jesus estava pregando, não dentro do templo. Jesus não era levita. Jesus era da tribo de Judá, então ele não pregava no templo, ele pregava no pátio, do lado de fora, no quintal do templo, era o lugar onde Jesus pregava. E lá estava Jesus pregando, e os guardas chegam com a ordem do sacerdote para prender Jesus. E tem uma multidão cercando Jesus, 10 mil, talvez 20 mil, acumulado ali, apertado no pátio, para escutar Jesus numa acústica forçada num canto do templo. Enquanto Jesus prega, os guardas esperam para prender Jesus. E enquanto eles esperam para prender Jesus, eles ficaram escutando o que Jesus pregava. E na medida em que Jesus pregava, eles foram se emocionando, aquilo que Jesus falava foi mexendo com o coração deles, foi arrepiando, foi emocionando, foi mexendo. Daí a pouco, um soldado olha para o outro, que olha para o outro, que olha para o outro, e os 4 voltam e resolvem que não vão prender mais Jesus. E eles voltam para o sacerdote. Talvez Nicodemos estivesse lá. Quando os guardas chegam e dizem para o sacerdote: hein, a gente não conseguiu prender o homem. E por que vocês não prenderam o homem? E os soldados, com lágrimas nos olhos, disseram: nós não conseguimos prendê-lo porque ninguém jamais falou como esse homem. Nicodemos era desses que estava por dentro dessas histórias. Então, quando Jesus diz: Nicodemos, se você quer participar desse reino que Deus está trazendo ao mundo, Nicodemos, você precisa nascer do poder da palavra aliado ao poder do Espírito. Nicodemos sabia o que era isso. Sabia o que era a palavra e o Espírito junto, fazendo um derramar sobrenatural, convencendo, quebrantando, mudando o jeito de pensar de gente obstinada de pensamento. Nicodemos sabia o que era isso.
Ele tinha experimentado. Ele tinha visto algumas das pregações de Jesus. Ele tinha percebido a palavra quebrando ele de dentro para fora. Mas, quando ele se dá por satisfeito, Jesus sai com o versículo 8. Olha o que Jesus diz para Nicodemos no versículo 8. Jesus disse: Nicodemos, falta uma coisa. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Ele estava dizendo assim: Nicodemos, você já ouviu a verdade, você já creu na verdade, mas você ainda não se comprometeu. Quando Jesus fala que o vento sopra, o vento é o poder do Espírito que produz o novo nascimento. O vento é o impulso de Deus empurrando o indivíduo num determinado caminho. Mas o impulso de Deus, irmãos, bate na porta, mas não invade a casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O mover da graça de Deus operando na gente precisa de comprometimento. Nicodemos já tinha se emocionado com a palavra. Nicodemos já tinha entendido a palavra. Nicodemos já tinha sido impactado com a palavra. Mas Nicodemos ainda não tinha se comprometido. Nicodemos era alguém que era amigo de Deus de longe. Amigo do Evangelho de longe. Mas ele não se comprometeu, e a razão por que ele não se comprometeu é porque ele tinha muito a perder. Ele vai perder demais se ele diz: não, eu estou com Jesus, para a vida e para a morte. Ele tem muito a perder. Ele tem poderes, ele tem influência, ele tem bens que podem ser perdidos nesse processo de comprometimento com Jesus. Então Jesus disse para ele: Nicodemos, não é suficiente que a palavra tenha queimado no seu coração. Não é suficiente que você tenha concordado com ela. Não é suficiente que você tenha entendido qual é o caminho. É preciso comprometimento. Quando o Espírito te empurrar nessa direção, você vai. Quando te empurrar nessa, você vai. Quando te empurrar nessa, você vai. Não basta entender. Não basta se emocionar. É preciso empenhar a vontade, empenhar a decisão nesse processo de relacionamento com o divino. Sabe, tem tudo a ver com a ordem de Jesus para pregar o Evangelho. Quando Jesus ordenou os discípulos a pregarem o Evangelho em Marcos capítulo 16, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quando Jesus manda ir e pregar o Evangelho, o que ele está dizendo é que é preciso conhecer o Evangelho. É preciso que a verdade de Deus faça sentido para a minha mente, para que, em segundo lugar, eu creia. Mas quando Jesus diz que é preciso também ser batizado, o batismo é a simbologia perfeita do comprometimento. O batismo implica: eu não só entendi, eu não só acreditei, eu me comprometi, eu faço parte, eu estou dentro. Esse Jesus é meu Jesus, para o bem e para o mal, para vantagem e para desvantagem. Se for vantajoso estar com esse Jesus, ele é meu Jesus. Mas se houver uma desvantagem grandiosa em estar com esse Jesus, ele ainda é o meu Jesus. Isso é comprometimento. A salvação prometida em Marcos 16, ela vem a partir do entender o Evangelho, crer no Evangelho, mas se comprometer com ele. É o vento me levando
para um novo jeito de viver. É o vento me levando para uma nova vida. É o vento me levando para um novo jeito de viver todo dia. Esse Jesus é meu, esse evangelho é meu, essa palavra é minha. Eu faço parte disso. Nicodemos estava pela metade. Ele tinha sido tocado. A palavra tinha mexido com ele, mas ele não podia seguir em frente, porque ele não tinha se comprometido ainda. Talvez seja essa a diferença entre dois homens ricos que foram encontrar Jesus. Um deles sem nome, identificado apenas como o jovem rico. Era muito rico. E quando ele procura Jesus, ele pergunta para Jesus: Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse: cumpre os mandamentos. Ele disse: não, eu já cumpro os mandamentos. E Jesus disse: não, falta um. Falta o quê, Jesus? Vai, vende toda a sua riqueza, distribui para os pobres e depois vem ser meu discípulo. Um outro homem muito rico, tão rico quanto aquele, tinha nome, chamado Zaqueu. Apenas Lucas conta a história de Zaqueu. Zaqueu também era muito rico. E ele decidiu ir atrás de Jesus. E Jesus o encontra em cima de um sicômoro, de uma figueira brava. E Zaqueu estava ali porque ele era pequeno, a multidão era, em média, muito acima dele. Ele não conseguia contornar a multidão para ver Jesus. Então ele calculou por onde Jesus ia passar, percebeu que no caminho havia uma bifurcação, onde Jesus não podia escolher outra possibilidade, teria que passar por ali. Então Zaqueu, naquele lugar onde Jesus, com certeza, teria o seu caminho convergido para aquele lugar, Zaqueu corre na frente, sobe no sicômoro e fica ali esperando Jesus passar, porque ele queria ver Jesus. E aí vem Jesus, exatamente como Zaqueu previu, Jesus tinha que passar por ali mesmo. E quando Jesus está passando, Zaqueu está de longe, olhando e tentando escutar o que Jesus está falando com os discípulos. E enquanto Zaqueu para, enquanto Jesus passa exatamente debaixo de Zaqueu, Jesus para, olha para cima e diz: ô Zaqueu, eu queria jantar na sua casa e dormir lá hoje. Pode ser? Zaqueu desceu, chamou Jesus para casa. Zaqueu era muito rico. Jesus não disse uma palavra sobre a riqueza de Zaqueu. Nenhuma. Nem tocou no assunto. O próprio Zaqueu tomou postura e disse: Jesus, eu roubei muita gente. Mas eu vou pagar todo mundo que eu roubei. Vou pagar 4 vezes mais. E não, ele não estava sendo bonzinho. A lei estabelecia que se uma pessoa roubasse a outra, ela devia pagar 4 vezes mais. Especialmente no caso dele, que ele decidiu por conta própria. Mas ele disse: depois que eu pagar todas as minhas dívidas, todas as pessoas que eu roubei, que não é dívida nesse caso, é roubo, eu ainda vou pegar a minha fortuna inteira, vou dividir ela no meio e vou dar metade para os pobres. Mas não vou dar tudo não, vou ficar com uma parte para mim. Jesus não falou nada. Por que com um jovem rico Jesus diz: ei, você precisa dar todos os seus bens? Por que com o Zaqueu Jesus não diz nada? Porque o mandamento que o jovem rico não praticava era o primeiro mandamento. Quando Jesus perguntou sobre os mandamentos para o jovem rico, ele disse que os mandamentos que ele praticava era: honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Esses mandamentos ele disse: eu pratico desde criança. Mas só tem 6 dos 10. Faltavam 4. E sabe quais são os 4 que faltam? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Sabe o que Jesus estava dizendo para aquele homem? Ele estava dizendo: a sua boa vontade não é grande o suficiente para colocar Deus no lugar de Deus e riqueza no lugar de riqueza. Em outras palavras, o jovem rico era como Nicodemos, que entendeu a palavra, que foi queimado pela palavra, que foi mexido por ela, como os dois discípulos no caminho de Emaús, em que Jesus ia falando a palavra com eles, mas eles não reconheciam Jesus. Quando Jesus some, os discípulos dizem: eu percebi que enquanto ele falava, meu coração queimava com a palavra. O poder da palavra, o poder do Espírito é capaz de mexer com a gente. Mas ainda permanece faltando uma coisa. Você vai se comprometer com ele? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na casa e vou cear com ele e ele comigo. Mas se ele não ouvir a minha voz, se ele não abrir a porta, eu não vou entrar. Nicodemos entendeu a verdade, ele recebeu a palavra, ele recebeu o Espírito, mas faltava o comprometimento. Mas eu preciso que você entenda que essa carência pelo comprometimento não é só do lado da luz. Talvez você pense que para pertencer à luz, para seguir ao Deus de Abraão, para servir a Jesus, é preciso entender a verdade, crer na verdade e se comprometer com ela. Mas nas trevas é a mesma coisa. Tiago, capítulo 1 de Tiago. Tiago estava falando das trevas. E aí Tiago disse no capítulo 1 assim: ninguém que estiver sendo tentado, diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. E aí Tiago diz assim: cada um é tentado pelo seu próprio desejo ou por sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. A palavra sedução naquele texto tem a ver com o indivíduo não queria ceder ao desejo, ele não queria ceder à tentação. Ele já tinha olhado para a tentação, já tinha entendido a tentação, ele já tinha até desejado a tentação, mas ele não cedeu à tentação. Então, a tentação foi seduzindo, seduzindo, seduzindo. E aí Tiago fecha dizendo: quando esse indivíduo é seduzido, o desejo ou a cobiça vai dar à luz ao pecado. E o pecado consumado gera a morte. O que Tiago estava dizendo? Que lá nas trevas, entender o que o diabo quer para a sua vida e até desejar o que ele quer, não consuma até que você se comprometa com o lado de lá. Mas do lado de lá, é muito mais fácil se comprometer, porque do lado de lá, se você não disser não, se você não fugir, se você não se afastar, para o lado de lá já basta. Registra isso. Do lado de Deus, o seu sim tem que ser um sim bem dado. Deus não aceita o seu sim de má vontade. Nunca. Mas as trevas aceitam o seu sim de má vontade. Para eles, pouco importa. O que importa é que você disse um sim. Você se comprometeu. Muitas vezes você nem disse nada. Só de estar no lugar errado, na hora errada, porque quer estar lá. Para as trevas, já foi um comprometimento. Na luz e nas trevas, é preciso comprometimento.